Oi pessoal, vamos lá para a nossa próxima aula sobre as fontes secundárias do direito tributário. Elas são chamadas fontes secundárias ou complementares, né? Porque as primárias são aquelas que têm um grau maior de importância e as secundárias elas complementam essas normas primárias. Sabendo disso, você pode olhar lá o artigo 100 do Código Tributário Nacional, você pode olhar lá, tá? Então a gente já viu antes esse artigo e a gente vai ver ele novamente. São normas complementares às leis, os tratados, as convenções internacionais. Por que ele está nas fontes primárias e nas fontes secundárias, prof? Porque eles são normas genéricas, tá? Eles são normas um pouco mais abstratas, mas eles também são fontes, tá? Eles são fontes tanto quanto as outras fontes, tanto quanto as fontes primárias. Então, eu tenho lá primeiro os atos normativos, que são o quê? São normas genéricas, abstratas, que visam a minudência, ou seja, a minúcia desse regulamento. E é expedido por quem o ato normativo? Pela autoridade administrativa, tá? E por vezes essa autoridade administrativa interpreta um certo ponto da legislação que está sujeito à atuação administrativa, né? Para pensar como é que o contribuinte vai cumprir esse ato. Por exemplo, uma portaria, uma circular, uma resolução, um parecer normativo, tudo isso é um ato normativo. Veja bem, agora na época de pandemia, a gente precisou de muitos atos normativos para muitas coisas. Por quê? Já está instituído que você tem um tributo, que você tem o aproveitamento, qual é o órgão que vai regulamentar e tudo mais. Mas, por exemplo, em 2020 a gente teve a dilação do prazo para fazer o imposto de renda, para declaração de imposto de renda. Isso foi um ato normativo, isso foi algo que foi minucioso, foi próprio daquele tempo, daquela época de pandemia, tá? Nossa segunda fonte de direito tributário, fonte secundária, são as decisões administrativas. Essas decisões, elas são dotadas de eficácia normativa, porque elas são emanadas, ou seja, quem cria elas são órgãos singulares ou coletivos, como, por exemplo, tá? A gente tem como exemplo os pareceres normativos da Secretaria da Receita Federal, tá? As decisões dos conselhos de contribuintes do Ministério da Fazenda e etc. Ele vai pensar sobre decisões de instância contenciosa administrativa, tá? Ela vai pensar decisões proferidas por órgãos administrativos colegiados, ok? Elas são decisões que são proferidas na esfera administrativa, mas que têm também garantia fundamental de Constituição, tá? Nossa próxima fonte do direito tributário são as práticas reiteradas. Agora é o seguinte, prática reiterada não é jurisprudência, tá? Prática reiterada, eu tô falando de prática administrativa. Por quê? Os usos e costumes, quando eles são adotados tanto pelo contribuinte e eles são recepcionados, eles são recebidos na esfera administrativa, eles passam a ser tão usuais que eles são conhecidos como se legislação fosse, tá? Então, nesse caso, essa prática reiterada, ela se reveste de um comportamento habitual da administração. Imagine que a gente teve, né, em 2020, aquele exemplo que eu falei, da dilação de prazo para declaração do imposto de renda. E se essa prática começa a acontecer todos os anos daqui para frente? Eles estendem mais 30 dias ou mais 60 dias esse prazo, vai se tornar tão habitual que as pessoas vão
passar a compreender que aquilo ali foi uma alteração legislativa de fato. Isso é uma prática reiterada, tá? Que não é uma decisão judicial. A decisão judicial, que é o nosso próximo ponto de fonte secundária de norma tributária, ela é uma solução legislada, tá? Então, quando eu tenho a estrutura constitucional, a estrutura de lei complementar, a estrutura de decreto, de tudo mais, e ainda assim existe um conflito suscitado e esse conflito precisa ser respondido, precisa ser acautelado lá no judiciário, quando esse conflito é extinto pelo judiciário através de uma decisão terminativa, que é uma sentença, que é um acórdão, essa é uma chamada solução legislada e ela contempla o caráter normativo, tá? A sentença, ela também tem um caráter normativo porque ela é uma solução, ela é uma resolução de um conflito que obriga todas as partes submetidas a ela ao cumprimento da parte dispositiva daquela sentença, certo? Então, a jurisprudência consolida-se como um precedente, mas não obriga por si só, ou seja, a jurisprudência ela é um precedente, mas ela é um precedente de quem está contemplado naquela solução jurídica. Se aquele precedente vai se tornar uma regra dali para frente, aí é o tempo que vai modular, o tempo e o número de decisões judiciais, ou seja, o número de soluções legisladas desse problema é que vai determinar se ele é ou não uma decisão que vai se tornar, que vai ser regulamentada, que vai se tornar pacificada, tá? E o nosso a nossa última fonte secundária de norma tributária são os convênios. E o que é um convênio? É algo que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios celebram entre si. Se eles são ajustes ou acordos entre duas ou mais pessoas para a prática ou comissão de certos e determinados atos, tá? Porque os convênios, eles podem, ou seja, eles visam a execução de suas leis, serviços ou decisões através da atuação dos funcionários federais, dos funcionários estaduais, dos funcionários municipais, tá? O convênio, ele não tem uma força vinculativa absoluta, tá? Mas ele instrumentaliza a orientação na solução de problema jurídico relativo àquela norma, aquele probleminha. Ou seja, né, a esfera federal nem sempre consegue chegar na esfera municipal para resolver um problema. E é por isso que elas fazem o convênio, faz um bem casado ali, para que a esfera municipal tenha possibilidade de atuação como instrumentalização daquela norma federal, certo? Então, essas foram as fontes secundárias do direito tributário. Tá bom?